A gente já está de volta e mostra agora uma entrevista com o senador por São Paulo do PSL, Major Olímpio, que fala sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal para que a Justiça Eleitoral julgue crimes de corrupção associados ao Caixa 2. As mudanças com a nova Previdência também são destaque nesta minha conversa com o parlamentar. Veja só. O NGT Notícias de hoje conversa com o senador Major Olímpio. Senador, um prazer, muito obrigada por nos receber aqui no seu escritório em São Paulo. Para mim é uma grande satisfação sempre poder prestar contas às pessoas e debater a população brasileira, que é da classe política, resultados. Sem dúvida, né? E, senador, eu queria começar conversando com o senhor. O Supremo Tribunal Federal decidiu aí que Caixa 2 deve ser julgado pela Justiça Eleitoral. O senhor foi rápido e já entrou com um projeto de lei no Senado contra essa decisão. O que diz exatamente o seu projeto de lei para garantir aí a continuidade da Lava Jato, que está completando aí 5 anos? Olha, a população brasileira está toda indignada ainda. Quando eu vi o começo da votação, já comecei a fazer uma previsão do final dela. E aí nós começamos a trabalhar num projeto. 18h50, o Supremo concluiu que Caixa 2, peculato, todos os crimes que são conexos a crimes eleitorais, que até então a Justiça Federal julga, por exemplo, aquela turma toda que o Moro pôs na cadeia, a interpretação do Supremo agora é que, olha, tudo isso aí vai para a Justiça Eleitoral. Com todo respeito, a Justiça Eleitoral tem uma estrutura pequena, mal consegue julgar as contas e prestação de contas e registro de candidaturas nas eleições a cada 2 anos, e vamos passar todos esses processos, por exemplo, tudo da Lava Jato passa para a Justiça Eleitoral, para ter a certeza que vai prescrever tudo. Nada mais vai ser julgado. Vergonhoso, tecnicamente ficou 6-5, mas eu já apresentei o projeto ontem mesmo, terminou o julgamento, nós já estávamos protocolando 40 minutos depois, dizendo que nós queremos alterar o Código Eleitoral, que é de 65, o Código de Processo Penal, que é de 1941, para ele cumprir exatamente o que diz a Constituição de 88. Pode ver, os 2 códigos são antes da Constituição. Então é para recepcionar os conteúdos da Constituição, atualizar. Porque no artigo 109 da Constituição de 88, ele já diz expressamente que esses crimes comuns, eles são julgados pela Justiça Federal, que tem apuração, tecnicamente, pela Polícia Federal, tudo ali da Lava Jato. Aquele escândalo para o mundo. E os crimes eleitorais sejam especificamente apurados pela Justiça Especializada. Então, o julgamento de ontem, que ele vai se estender, ele quebra o galho de todo mundo que está envolvido nisso. Uma grande parte da corrupção do Brasil, da classe política corrupta, sabe, deve estar de porre até essa hora de comemorar. Nós tivemos séries até da televisão brasileira recentemente, que os marginais na cela, colarinho branco, político, pagador de propina, gritando na cela, epa, foi para a 2ª instância, vai para o Supremo julgamento, porque se tira lá da Justiça Federal da 1ª instância, aí aparece um Moro, aparece um juiz Bretas no Rio, tá sentando o cacete na turma, metendo na cadeia. Então, me ajudem nesse momento, nós vamos fazer votar no Senado muito rápido, na Câmara dos Deputados, dizendo, opa, seu deputado, seu vereador, seu prefeito, cuidado, se você quiser roubar, você vai acabar na cadeia, não vai ter prescrição não, porque vão falar, o Major Olímpio está desrespeitando a Justiça Eleitoral, que é isso? Ninguém tem mais respeito pela justiça do que eu. Sou policial há 41 anos. Respeito a justiça especializada. Apenas que ela não tem estrutura para julgar tudo isso. E quando se fez o recurso, no caso do ex-prefeito do Rio e de um deputado federal do Rio,
A defesa fez para ir para a justiça especializada, que foi o conteúdo do julgamento, para quebrar o galho deles. Então, pode ter certeza, viu? Nós vamos perseverar em cima disso. O Brasil está enlutado por uma série de coisas e também por isso. Porque todo aquele trabalho que foi feito da Lava Jato, dos procuradores da República, dos policiais federais, auditores da Receita, do que transformou o Moro num símbolo para o mundo, vai tudo para a prescrição. Então vamos apoiar. Aí não é um projeto do Olímpio, não, é um projeto para o Brasil. Perfeito. Outro grande projeto aí do governo é, sem dúvida nenhuma, a reforma da Previdência. O governo tem pressa para aprovar essa reforma, espera aprovar, o Paulo Guedes, o ministro, diz que espera aprovar a reforma antes do recesso de julho, ainda antes do recesso de julho. Eu queria que você explicasse para o telespectador do NGT Notícias por que a urgência de aprovar a reforma da Previdência. Exatamente, para as finanças do país não entrar em colapso. Se já está ruim, se nós temos aí, ó, gente, não vamos nem considerar, isso é uma outra coisa. Tudo que roubaram no país até agora, tudo que é desviado, toda essa safadeza que leva bilhões do país, isso deu causa a uma série de coisas. Mas a questão previdenciária, ela tem que ser ajustada em algumas formas. Primeiro, cobrar todos os fraudadores, é uma parte do projeto que já está sendo viabilizada. Olha, na primeira avaliação que foi feita, só no Bolsa Família, que é a Previdência, já identificaram mais de 500 mil fraudes. Nem 1 milhão de fraudes, viu, gente? Nós queremos que o Bolsa Família ele chegue para quem precise. É uma coisa de forma precária, até a pessoa se preparar para ter um emprego, o governo tem que incentivar isso, a sociedade tem que incentivar, mas 500 mil de fraudes. Então nós vamos em cima da fraude, vamos em cima do sonegador, de quem não está pagando, e tem um terceiro ponto, de ajustar, eventualmente, tirar privilégios que são absurdos e equacionar as coisas. Por quê? Porque não é um fenômeno aqui do Brasil. Com toda a tragédia da saúde brasileira, o tempo de vida média do brasileiro, como na maioria dos países, ele está aumentando. Para você ter uma ideia, em 1940, por que é 30 anos de pena iniciando com 18 anos a maioridade? Porque falava aquela expressão, o cara vai morrer na cadeia. Porque o tempo de vida média do brasileiro em 1940 era 48 anos. Então, com 18 a maioridade, 30 anos de cadeia, morre na cadeia. Hoje, o tempo de vida média do brasileiro, ele já é superior na média nacional aos 68 anos. Se você pegar, você tem vários Brasis, você pega desde São Paulo, você tem regiões de Moema, de Pinheiros, de Santana, que o tempo de vida média do brasileiro já está em 80 anos. Então as pessoas estão vivendo mais, há uma diminuição da taxa de natalidade. Então o que acontece? As pessoas estão vivendo mais, estão nascendo menos pessoas que vão contribuir para a Previdência no futuro. Então, a conta não fecha. Para fechar essa conta, todo mundo tem que dar uma parcela, um sacrifíciozinho a mais. Né? Olha, mas eu vou ter que trabalhar 2 anos a mais. Olha, eu vou contribuir, eu estou contribuindo, por exemplo, as Forças Armadas, com 7,5%, vai contribuir com 10,5%. Isso é aquele negócio que, senão, vai entrar em colapso. Não adianta o indivíduo achar que ele vai aposentar amanhã, ele está, olha, eu estou aposentado, o que eu recebo no mês que vem? Nada, não tem nada. Ah, mas roubaram, roubaram, estão pondo na cadeia, nós estamos tudo, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Então, não é uma briga de governo, não é uma questão do Paulo Guedes, é uma questão de equilíbrio. Então, foi apresentado um projeto pelo governo, ele vai começar a tramitar na Câmara dos Deputados, para o cidadão entender. Em primeiro lugar, ele passa pela Câmara, depois ele vai para o Senado, então ele vai chegar para a gente no final. Então, agora vai se debater. Eu sei que vão ter alguns pequenos ajustes, né? Vai se discutir o benefício da prestação continuada.
para o idoso com mais de 60 anos, com menos de 70, quanto paga, é justo, não é justo, vai se debater. São os representantes do povo, lá os seus representantes vão debater. Mas nós temos que ter. Então, eu estou muito feliz nesse momento de ver a imprensa responsável no Brasil que está defendendo, fazendo uma campanha pró o Brasil. Essa oportunidade, por exemplo, que vocês estão nos dando, é uma campanha pró o Brasil, é de esclarecimento para você, cidadão. Porque não adianta você falar, olha, eu sou contra a reforma da Previdência. Então você é contra a sua aposentadoria, você é contra a pensão para sua mulher se você faltar no futuro, você é contra a vida, a dignidade para os seus netos, as suas gerações, contra o Brasil. Né? Então, ela vai dar uma equilibrada. Quem não paga, vai pagar um pouquinho. Quem ganha menos, vai pagar menos. Quem ganha mais, vai pagar proporcionalmente mais. Não é que o projeto está perfeito, gente. O ótimo é inimigo do bom. Mas nós já assistimos, né? A Grécia, por exemplo. Olha, a Grécia, as pessoas aposentavam com 15 anos de serviço. O serviço público, os professores. Né? Só que o que entrou? Entrou em colapso. Chegou uma hora que precisava pagar e não tinha o que pagar. A hora que você vai fazer, e uma coisa, reforma da Previdência, toda vez que você vai discutir alguma vantagem, sempre é difícil. Né? Por isso que as pessoas têm que estar muito bem esclarecidas. Porque se falar, não, eu sou contra o Bolsonaro, então eu sou contra a reforma. Não é uma reforma do Bolsonaro, não é uma reforma do Paulo Guedes, do Major Olímpio, é uma reforma para equilibrar, para o nosso país ter futuro. Porque também, gente, como é que nós vamos dizer para as pessoas investirem no país hoje, se as pessoas não sabem? Cara, olha, você pega um investidor estrangeiro e fala para ele, olha, vem fazer hotéis no Brasil. Ele fala, escuta, eu vou botar uma montanha de dinheiro agora, eu não sei se o país vai estar destruído ou quebrado daqui a 10 anos. Então, como é que eu vou fazer as pessoas investirem para gerar milhares de empregos se o governo brasileiro não consegue nos dar uma certeza que daqui a 10 anos nós temos no Brasil um país onde quem invista, ele possa receber, é como você. Se você tem uma graninha, você põe na caderneta de poupança, porque você fala, não, ela é garantida. Ali eu vou lá no banco, eu ponho, se eu ganhei, sobrou R$100 no mês, eu vou lá e ponho, porque aquilo ali está garantido, eu não vou perder aquilo. Da mesma forma são os investidores. Nós estamos com 13 milhões de desempregados e se nós não fizermos essa reforma, se nós não equilibrarmos as contas no Brasil, se nós não diminuirmos o gasto, essa semana, por exemplo, o Bolsonaro assinou um decreto acabando com 21 mil cargos de confiança no Brasil. 21 mil, gente, porque eram 130. Nós ainda vamos diminuir muito mais. E daí, uma chamadinha aí para os governadores, para os prefeitos. Vê se você não tem gente demais. O servidor público concursado, aquele que faz a sua missão, parabéns. Agora, cargos comissionados, cargo de confiança. Cargos que nós sabemos no Brasil muitas vezes, eu ganhei eleição, tenho que empregar meus amigos. É isso que tem que dizer. Nós temos, olha, só a conta de 21 mil servidores e comissionados a menos vai dar uma diminuição no gasto do governo federal de 200 milhões de reais por mês. Dá 2.400 no ano. Então nós estamos tentando enxugar de tudo quanto é jeito. Né? Nos ajude com isso, ajude a impulsionar a nova Previdência, uma Previdência justa. Pode ter certeza, tem 513 deputados lá agora na Câmara que vão atender. Se você é um trabalhador metalúrgico, se você é um professor, se você é um policial, teu representante está lá, de toda a sociedade. Se for alguma coisa que vai machucar demais você, ele vai gritar, vai espernear, vai se fazer isso na votação e vai se equilibrar.
Mas o objetivo maior é que nós tenhamos futuro. Vocês podem ver, tem governadores que são de partidos de oposição ao Jair Bolsonaro, governadores do PT no Nordeste, estão defendendo a Previdência. Por quê? Que adianta ele falar, acabei com o governo Bolsonaro. Ele se acabou junto no Brasil. A população dele vai sofrer. Né? Então, nesse momento, a Previdência é o jogo do ganha-ganha. Então, nós temos que ver por essa ótica. Então, nesse momento, nós temos uma outra opção, além da nova Previdência? Não. Qual é a segunda opção? A nova Previdência. E a terceira? Não tem. É o caos para a sociedade. Eu já sou de uma geração que tenho muito mais passado do que futuro. Agora eu tenho que pensar na criança que está nascendo hoje, na que vai nascer amanhã, para gerações do futuro no nosso país. 50 anos na história de um país é um tempinho pequenininho. Só que os impactos para a sociedade, né? Como é que nós vamos ter, por exemplo, mesmo para as pessoas mais humildes, o Bolsa Família, se você não tiver o recurso para isso? Quem está na dificuldade e está na condição de miserabilidade, vai perecer porque não tem o recurso para isso. Assim como, olha, mas tem o sujeito lá que é Marajá, ganha 100 mil reais por mês, fora do teto. Não, nós temos que lutar. Se tem um teto constitucional, o maior salário no Brasil tem que ser o teto constitucional. Né? E o pagamento e o recebimento da Previdência proporcionalmente a isso, que é o que está se estabelecendo ali. Ah, mas a alíquota está justa, então eu vou pagar 11%, o outro vai pagar 22%. Também o Congresso vai discutir isso agora. O fato é, nós vamos ter que gerar esse recurso. A Procuradoria da Fazenda Nacional já está se desdobrando. Né? Você pega os 500 maiores devedores da Previdência no Brasil, então você tem os grandes bancos lá, as grandes empresas. Então é a hora deles falar, escuta, você não pagou aqui. É uma cobrança é a hora de você pagar. É a hora de você pagar. Grandes instituições que são devedoras. Então nós vamos chegar com a conta ali para esse pessoal também. Major, o senhor que está no Congresso, você vê oportunidade de passar a reforma? Porque o Paulo Guedes, o ministro, diz que ele precisa de uma economia de 1 trilhão. Pode-se cortar uma gordura ou outra, mas a economia tem que ser de 1 trilhão. Você sente firmeza nos deputados? Paulo Guedes é muito meu amigo. Paulo Guedes, grande empresário, ele está se dedicando ao Brasil hoje. Você fala, é o ministrão da economia. Ele mora no mesmo hotel que eu, ele anda de táxi, anda em avião de carreira, não usa jatinho de governo. Ele está querendo justamente dar o exemplo para isso. Ele não precisava estar indo para a área pública, se desgastar com isso, nada disso. Quando ele está dizendo isso, ele fala assim, eu quero o meu país bem. Né? E quando ele está dizendo isso, olha, precisa economizar 1,3 bi. É a mesma coisa você chegar na sua casa, a família se reúne à noite, aí o pai que está trabalhando, a mãe que está trabalhando, está com os outros filhos, fala, nós vamos ter que cortar alguma coisa, nós estamos no cheque especial. Ou quando chega no limite, fala, gente, já estourou o cheque especial. Então, não dá mais para ter a pizza do domingo, não dá mais para fazer isso, não dá para a gente ir no cinema, nós vamos ter que nos equacionar. No país, de repente, o Paulo Guedes, através do Bolsonaro, se tornou esse pai e mãe da família que estão dizendo, gente, não tem. Lógico que eu gostaria de ir no shopping todo dia, eu gostaria de te levar no zoológico, no parque, gostaria de te dar um tênis bom, eu gostaria que você tivesse o celular com todas as novidades tecnológicas, mas não dá. Então, é isso que ele está tentando explicar para o país. E o Paulo Guedes é um cara diferente, porque ele não fala o economês. Você pegar esses caras que é muito culto na economia, ninguém entende nada. Você faz entrevista com o cara, o cidadão que está ouvindo, fala, pô, mas esse cara falou um monte de palavra difícil. E o Paulo Guedes, o que ele ensina para a gente? Que eu estou aprendendo muito com ele.
Ele diz, olha, a verdade da economia é ali, ó, da lavadeira de roupa. Se ela ganhou R$1.000 e gastou 1.100 no mês, ela está devendo 100. Se ela economizou 50, ela tem 50. Toda a essência da economia está nisso, de equilíbrio. E o Brasil está equilibrado. Não adianta a gente dizer, roubaram para trás, roubaram. Faz 500 anos, desde que o Cabral chegou aqui, na carta de Pedro Vaz de Caminha, ele já estava pedindo um emprego para o genro dele. Pega a carta de Pedro Vaz de Caminha, faz 500 anos de sacanagem nesse país. Só que chegou nisso. E agora nós queremos que vá para frente isso aí, nós queremos ter uma educação melhor, que é o único caminho para a recuperação de um povo, nós queremos ter uma saúde pública de melhor qualidade, saúde pública. Nós queremos ter uma segurança onde as pessoas têm o direito de viver. Nós queremos ter planos habitacionais para quem precisa, nós queremos ter assistência social para quem precisa, nós queremos ter meios de transporte públicos que acomode a população. Então nós temos que estar equilibrados. E agora, todo mundo, nós estamos tudo dentro do mesmo barco. O presidente da República, com o Paulo Guedes, os governadores dos estados, os prefeitos municipais, estão todos juntos. Não adianta dizer, olha, mas aqui meu município está muito bem, o Brasil que se dane. Está errado isso e não é essa conta que se faz. Então, a questão da Previdência, eu quero ver o cara vir e assumir, eu sou contra uma reforma previdenciária. Não diz isso por si. Fala, eu sou contra o Bolsonaro, eu não gosto desse Major Olímpio. Esse Paulo Guedes é representante de banqueiro. Todas essas mentiras você pode ouvir. Agora o cara fala, eu sou contra uma reforma previdenciária. Ah, é? Você quer que continue assim? Você quer que no espaço de 10 anos não se tenha mais ninguém recebendo previdência no Brasil? Ninguém. Você quer que os governos entrem em colapso total. Nós temos 7 estados brasileiros hoje que já decretaram calamidade financeira. Calamidade financeira. O Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Goiás agora. Estados onde o governo disse, eu não aguento mais. Então, eu preciso de ajuda da União. E o governo federal está dizendo, eu não tenho como equilibrar isso sozinho. Entendeu? 7 estados que já decretaram. Para entrar num colapso geral, o Brasil todo, né? E falar, mas aí a gente derruba o governo, fica governo. Gente, o que adianta ter governo A, o B, esquerda, direita, centro, se as pessoas estiverem perecendo de fome, sem assistência à saúde, se não tiver, a segurança do Brasil é precária. E se não tiver? E se eu não tiver como pagar a folha de pagamento da polícia? Está ruim? Imagina 100. E se eu não tiver como pagar a folha de pagamento para você ter o Ministério Público, você ter a Defensoria para defender o cidadão, o juiz para julgar, dá para entender o tamanho do problema que todos nós estamos nesse momento? Por isso que aonde eu tenho a oportunidade, muito obrigado a oportunidade que vocês estão dando, que é da gente dizer para as pessoas estão nos assistindo, aos milhões, exatamente o que acontece. E dizer para vocês, quem está dizendo pela nova Previdência, não é porque é do partido do Bolsonaro, que gosta do Bolsonaro, não gosta do Paulo Guedes, gosta do Olímpio, cada um com o seu gosto político aí, manifesta nas eleições, balança a bandeira na rua, faz manifestação contra, a favor, é da democracia. O debate da Previdência, ele vai ser intenso, lógico. Tudo que você diz, olha, eu vou ter que tirar um pouquinho aqui para isso, para chegar para isso. Ou eu vou ter que cobrar mais aqui para poder equilibrar a coisa. Lógico. Então não é um assunto agradável. Você vai falar, a discussão da Previdência é agradável? Não. Mas ela é necessária. Se a gente não fizer isso agora, as gerações, e muito próximo da gente, estarão no desespero, no caos. Tem gente torcendo pelo caos. Quanto mais desespero, melhor.
né? Tem bandido, especulador, tudo quanto é coisa no mundo que fala, ó, se não tiver governo, já pensou uma área continental dessa sem governo, sem polícia, sem saúde, sem educação? É o melhor celeiro do mundo, sabe? Sem ter obrigação nenhuma, terra sem lei, cada um faz o que quer. Sabe quem vai perecer com isso? O cidadão. O cidadão de bem vai ser escravizado pelas ditaduras do mal, pelas ditaduras do crime. Isso nós não queremos pela sociedade, não. É por isso que nós temos que fazer um grande sacrifício, todos nós. E se aqueles que têm um pouquinho mais entenderem que podem dar a sua parcela de sacrifício pelo bem daquele que não tem nada, pode ter certeza. Por isso que eu tenho muita convicção. Nós vamos fazer um programa depois da votação da Previdência, né? E nós vamos falar, eu disse, nós vamos ter uma nova Previdência. Se a economia vai ser de 1 trilhão e 300 milhões, ou 1 trilhão 150, 200, quem vai definir são os seus representantes lá pelo Congresso. Importante é que a gente diga, em 10 anos o país vai estar respirando. Então você que é jovenzinho, está entrando no mercado de trabalho, você vai merecer ter uma previdência, sonhar, aposentar um dia. Se está nascendo seu filho hoje numa maternidade, você está muito feliz da vida. Nós estamos lutando para que possa ter uma expectativa de futuro para ele. E é isso que nós vamos lutar muito. Bacana, muito obrigada, Major Olímpio. Senador, com certeza nós voltaremos a falar muito antes aí da aprovação da reforma da Previdência, para você explicar para o telespectador essa nova Previdência, porque é muito importante explicar mesmo para todos. Muito obrigada. Eu que te agradeço. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias@redeng.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!